Olá, igreja, eu me chamo Euriano e como é bom poder caminhar com Cristo, como diz a letra do Marcos Almeida. O tema que a gente tem trabalhado este ano aqui na igreja é esse que está aí na testeira, que você pode ver aí, esperança, está bem destacado aí no meio da testeira. Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é um tema que nós temos trabalhado durante o ano aqui, nas mensagens que já aconteceram aqui. Semana passada, Rafius que esteve aqui, falando deste tema também, esperança na integridade. E a mensagem de hoje vai falar sobre isso também. E o tema da mensagem de hoje, eu peguei o mesmo tema da letra do Marcos Almeida, esperar é caminhar. Esse é o título da mensagem de hoje. Eu quero trabalhar aqui algumas palavras, 3 palavras aqui com vocês que tem a ver com isso, que tem a mesma raiz latina, que é de onde originou nossa língua portuguesa. É a palavra espera, esperança e esperançar. A palavra espera, ela tem como significado aguardar algo. Estou aguardando algo. Quero usar aqui um exemplo, uma alegoria aqui para isso, né? Então, quando eu estou indo para o meu trabalho, para a faculdade, eu dependo de um ônibus. Então, eu vou até a parada de ônibus, ali eu sento e fico aguardando o ônibus chegar. Eu não tenho muito o que fazer, a não ser esperar que ele chegue para que eu possa sair. A outra palavra é esperança, que significa ter a expectativa de algo bom, esperar que algo bom aconteça. No caso aqui do ônibus, então quando eu estou ali, que eu vou até a parada do ônibus, que eu estou esperando esse ônibus chegar, eu tenho a expectativa que ele não atrase, que ele venha logo, para que eu possa chegar logo no meu trabalho. Então eu tenho a esperança, estou esperando o ônibus, e tenho a esperança que ele não atrase. Já a palavra esperançar, ela não tinha no latim, é uma palavra da nossa língua portuguesa. E aí se coloca uma ação no substantivo. Então a gente vai esperançar, que é agir motivado, movido pela esperança. Eu vou agir motivado por essa esperança. Seguindo aqui o exemplo do ônibus, e aqui eu lembro quando eu ia para a faculdade, e pegar ônibus ali na Pontes Vieira, Campo do Piscil Unifor, geralmente lotado. E quando chegava ali, diversas vezes, não foi só uma vez, talvez você já tenha passado por isso, o ônibus acabou de passar. Só que ele parou ali no sinal, ali do lado do Mercadinho São Luís. Aí parou ali no sinal. Quando parou, aí saiu correndo, feito um louco, atrás daquele ônibus, batendo na porta, pedindo para o motorista abrir aquela porta. Isso é um exemplo de esperançar. Por quê? Porque se eu chego naquela parada de ônibus, vejo que o ônibus passou e eu fico ali sentado, então eu estou só esperando que o próximo venha. Mas eu tenho a esperança de não me atrasar para o meu compromisso, no caso para a faculdade. Então, movido por essa esperança, eu vou atrás desse ônibus, vou bater lá na porta. Motorista, pelo amor de Deus, abre esta porta aqui para poder eu sair. Bom, essas 3 palavras, elas são essenciais para a gente entender o texto que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês. Esse texto, ele foi o meu mapa. Eu o li há algumas semanas no meu devocional e foi um texto que falou muito comigo, com as minhas lutas, com as minhas ansiedades, com as minhas expectativas. E eu pude depois levar esse texto e compartilhar como mapa no meu grupo de relacionamento. Então tem alguns aqui que já ouviram um pouco do que eu vou falar hoje. Compartilhei ali no meu GR e hoje eu trago aqui para a igreja. Esse texto, ele conta a história de um homem que, se tivesse apenas esperado, ele não tinha visto o milagre acontecer. Mas, ao mesmo tempo, se ele não tivesse esperado, ele também não teria visto o milagre acontecer. Como assim? Eu vou repetir. Essa é a história de um homem que, se tivesse apenas esperado, não tinha visto o milagre acontecer. Mas, ao mesmo tempo, se ele não tivesse esperado, se ele tivesse ficado lá no canto dele, ele também não teria visto o milagre acontecer. Vamos ler Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Vai aparecer aí no telão para você. Verso 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia.
Jesus ele tinha atravessado ali o Mar da Galileia, que é um grande lago, na verdade. Ele atravessou aquele Mar da Galileia e ele tinha ido se encontrar com um homem que estava lá do outro lado, um endemoniado, onde ele foi encontrar com esse homem e acolher esse homem, expulsar os demônios daquele homem. Então Jesus está voltando agora daquele local, e nesse momento, quando ele está chegando ali, de volta, ele vê uma grande multidão ali o esperando. Versículo 22. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e põe as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Depois a gente segue com os outros versículos aqui. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, que nós podemos abrir aqui, podemos abrir nas nossas casas, podemos abrir aqui na igreja e poder ler, e é uma palavra que fala ao nosso coração. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se revela através da tua palavra para qualquer um. É só abrir essa Bíblia. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, e que essa mensagem, Pai, ela possa fazer sentido para nós, sentido no coração, na mente de cada um que está aqui, assim como fez para mim quando eu li a primeira vez. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu botei uma ordem aí das palavras, né? Espera, esperança, esperançar, mas eu vou dar uma bagunçada aqui na ordem. Eu quero começar pela palavra esperançar. Nós temos aí um personagem principal nessa história, e esse personagem se chama Jairo. Era alguém que tinha nome e sobrenome, ele tinha status, era alguém de autoridade, porque a gente lê ali no texto bíblico que ele era um dos líderes da sinagoga local. E pela posição que ele tinha, uma posição privilegiada, ele era um homem que tinha condições financeiras. Esse é o nosso personagem. Mas a história de Jairo poderia ser a minha história e poderia ser a sua história. Porque é a história de um pai que está desesperado diante de uma situação que nenhum pai ou mãe deseja passar na sua vida. Ver a sua única filha, a sua filhinha de 12 anos, à beira da morte e ele sem saber o que fazer. Uma situação desesperadora. Quando eu li esse texto, eu lembrei da minha filha, Liz, que fará 10 anos. Então, uma idade muito próxima aí desta menina. E ali eu me vejo ali em Jairo, porque eu me vejo incapaz de fazer alguma coisa numa situação como essa. O que é que eu poderia fazer? Jairo estava assim, desesperado, e provavelmente eu também estaria desesperado em uma situação como essa. Porque nenhum pai merece passar por isso. É contra a lei natural da vida. São os filhos que devem sepultar os pais, não os pais sepultarem os filhos. Isso não está certo. A situação de Jairo aqui é de alguém desesperado, que provavelmente, por ter alguma condição financeira, já havia pago diversos médicos para saber o que é que estava acontecendo com a sua filha. E faz o procedimento, e faz a consulta, e vê isso, vê aquilo, e nada, e ela não melhora, não encontra uma solução diante daquilo que ela estava sentindo. E provavelmente, talvez, chegou o momento que a medicina, os médicos chegaram para Jairo e disse assim: Jairo, não tem mais o que fazer, Jairo. Já foi feito tudo que poderia ser feito, não tem mais o que fazer. Agora, Jairo, é só esperar. Esperar ela morrer. Jairo, ele poderia estar ali esperando isso acontecer,
Isso é horrível, isso que é horrível, a morte dessa criança acontecer. Mas Jairo, ele sabia de um homem, nascido lá em Nazaré, filho de um carpinteiro, que havia feito paralíticos andarem, que havia feito cegos enxergarem, e provavelmente, por ser alguém ali da região, ele tenha visto algum milagre de perto. E em seu coração começa a brotar a certeza que não era o fim. Em seu coração começa a brotar uma esperança para o caso da sua filha. Em seu coração isso começa a arder ali, queimar ali dentro. Agora tinha um problema, porque essa esperança ela começa a brotar no coração de um fariseu. Porque Jairo era um fariseu. E Jesus ele não era nem bem visto e nem bem quisto pelos fariseus, por homens como Jairo. Aí nesse momento, Jairo enfrenta um grande dilema na sua vida. Porque no seu coração brota a esperança em Jesus, mas esse Jesus, ele estava sendo perseguido por homens como Jairo, que era fariseu, que era líder da sinagoga. A gente está aqui em Marcos capítulo 5. Se a gente volta aqui 2 capítulos e chega em Marcos capítulo 3, nós veremos Jesus em um sábado curar um homem da mão deformada. E quando Jesus realiza essa cura, o texto diz que os fariseus, os líderes das sinagogas que estavam ali, que presenciaram aquilo, começaram a perseguir Jesus, começaram a planejar a morte de Jesus. Jairo fazia parte desta turma. E a esperança começa a brotar no coração deste homem. Então Jairo agora ele se encontra entre a cruz e a espada. Só que antes de Jairo ser um fariseu, antes de Jairo ser um líder de sinagoga, Jairo era um pai. E era um pai que estava desesperado. E ele olha para todo esse dilema, e ele joga tudo para cima, e ele vai dizer, não importa quem eu sou, qual é a minha posição, isso nada importa. O que importa agora é salvar a minha filha. E assim, a sua esperança na cura da sua filha torna-se um esperançar. Quando ele sai da sua casa e ele vai em busca de Jesus. E Jairo faz algo que ninguém nunca imaginou que um homem como Jairo faria. Nem Jairo imaginou que faria algo assim. Primeiro, esperar Jesus no meio de uma multidão. O fariseu, ele não andava no meio da multidão. Ele andava se exibindo, mas no meio da multidão, sendo apertado por uma multidão, ele não estaria lá. E ele estava lá, esperando Jesus no meio de uma multidão. E quando Jesus aparece, ele se prostra aos pés de Jesus e ele suplica para que Jesus viesse até a sua casa. Isso foi uma atitude que é impensada para um homem como Jairo. Porque nós poderíamos esperar isso de um cego como Bartimeu, poderíamos esperar isso de um leproso, poderia esperar isso daquela mulher pecadora que vai ungir os pés de Jesus, poderia esperar isso do paralítico que é curado por Jesus, mas de Jairo, um dos líderes da sinagoga, um fariseu, não. De Jairo nós não poderíamos esperar isso. O risco social que Jairo enfrentou foi enorme. Ele teve que vencer o seu orgulho. Ele teve que ir contra as convicções do seu grupo. Olha como é difícil você ir contra a convicção de um grupo. Mas ele teve que ir contra as convicções do seu grupo para salvar a sua filha. Teve que ir contra as convicções do seu grupo para ir atrás de Jesus. Jairo não aguentava mais esperar. Ele tinha esperança que Jesus pudesse curá-la. Por isso que a sua atitude foi de esperançar. Jairo foi movido por essa esperança, ele agiu e ele foi atrás. A bem verdade é que o desespero quebra a nossa autossuficiência. O desespero quebra a nossa autossuficiência. É na hora do desespero que nós percebemos que o único soberano que existe, sobre tudo e sobre todos, é o Senhor Jesus. Ele é o único. E nesse momento de dor e sofrimento é quando nós percebemos isso. Quando nós não conseguimos ir mais além. Quando as nossas forças param e eu não consigo ir mais. O sofrimento muitas vezes pavimenta o nosso caminho para Deus. As aflições, elas nem sempre são ruins. As aflições, elas podem se tornar bênçãos
quando é para te aproximar de Jesus. Então ela nem sempre é ruim. Quantas vezes você não passou por um problema que você não gostaria de ter passado? E no momento você ficou inconformado, no momento você chorou, no momento você ficou sem entender o que é que estava acontecendo, você ficou querendo discutir com Deus, indignado com toda aquela situação, mas lá na frente você percebeu o propósito de tudo isso. Eu já passei por isso. Eu não sei quantos aqui já passaram por esta situação. Quantos de nós chegaram ou voltaram para Cristo em um momento de dor? Não deveria ser assim, mas geralmente acontece assim. No momento da dor e do sofrimento, chegou a hora de procurar Jesus. Como bem disse C.S. Lewis, no livro O Problema do Sofrimento, ele diz: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer, fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é seu megafone para despertar o homem surdo. A dor, o sofrimento, é o megafone de Deus para nos despertar. Versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Percebe como Jesus ele se importa com a nossa dor? Jesus ele tinha enfrentado uma tempestade em um barco, tinha ido para o outro lado do mar da Galileia, encontrar um homem que era marginalizado, um homem que ninguém queria saber dele, um homem que tinha muitas legiões de demônios sobre ele, era um homem que ninguém dava atenção, não tinha atenção nenhuma, que não tinha valor para ninguém, mas tinha valor para Jesus. E Jesus atravessa tudo aquilo ali, enfrenta aquela tempestade para alcançar aquele homem. E depois de toda aquela luta, aquela batalha espiritual que ele tem ali, ele volta para o outro lado. E quando ele chega ali, tem uma multidão esperando. Jesus já devia estar muito cansado, mas tem ainda uma multidão esperando. E ele tem que sair no meio daquela multidão, no meio daquele aperto inteiro, e caminhar mais não sei quantos quilômetros para poder chegar até a casa de Jairo. Mas ele faz isso porque ele se importa com a nossa dor. Ele faz isso porque ele se importa com a dor de Jairo. O texto diz sobre essa multidão, que havia essa multidão, e que nós sabemos, acreditamos que em sua maioria eram de pobres. Porque o pobre não tinha como pagar o médico, o pobre é que passava fome, então tinha uma multidão atrás de Jesus, uma boa parte que infelizmente só estava atrás disso, atrás da cura, atrás de matar a sua fome. Mas é no meio dessa multidão que Jesus vê um homem de poder, vê um homem de dinheiro, um homem de autoridade, prostrado aos seus pés e o segue. Porque Jesus, gente, Jesus é maravilhoso. Jesus ele não faz distinção de pessoas. Quando eu uso essa palavra, quando eu uso a palavra de Deus como lente para enxergar o mundo, eu consigo perceber isso, que Jesus não faz distinção de cor, sexo, raça, status social. Ele não faz. Agora, se eu troco a Bíblia por qualquer ideologia e uso essa ideologia como lente, aí eu começo a perceber as coisas diferentes. Mas, através da palavra de Deus, não. Jesus é Deus, não é Deus somente daquele rico que prospera, que dá o dízimo gordo, que senta na área VIP das igrejas que tem área VIP. Ele também não é Deus somente daquele pobre desvalido do que nada tem. Jesus, ele é Deus de todo aquele que o clamar, de todo aquele que o buscar verdadeiramente e se prostrar aos seus pés. Ele é Deus para todo aquele que se prostrar aos seus pés e o clamar. John Henry Byrne vai dizer que não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus é estar em pé em uma posição privilegiada. Não há lugar mais alto do que os pés de Jesus aqui na terra. Foi isso que Jairo fez, ele esperançou. Ele foi atrás de Jesus e caiu aos seus pés. E a segunda palavra aqui é a palavra espera. Porque neste momento acontece algo que Jairo não contava, que não estava nos seus planos.
acontece algo que foge do controle de Jairo. Não sei se você luta com isso, com controle, mas se você luta com isso, você vai saber o quanto deve ser angustiante quando algo foge do seu controle. Acontece algo que quebra as expectativas de Jairo. Alguém no meio da multidão atravessa o seu caminho e fura a fila da bênção. Atravessa na frente de Jairo. Porque no meio da multidão surge uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Uma mulher que havia gasto com médicos, tudo que ela tinha. O texto de Marcos fala bem, explica bem sobre isso. E que não melhorou, pelo contrário, piorou a situação desta mulher. Então, em algum momento, ela ouve falar de Jesus e ela esperançou. Ela ouve falar de Jesus e ela nasce no seu coração, brota em seu coração uma esperança. E ela, movida por essa esperança, mesmo debilitada, ela vai atrás de Jesus. E a sua ideia era uma ideia muito simples. Ela não queria encontrar Jesus face a face, conversar com Jesus, bater um papo. Não. Para ela, bastava tocar na borda, no cantinho do seu manto. Era o suficiente. Porque ela sabia que se ela tocasse na borda do manto de Jesus, ela seria curada. E assim ela fez, de acordo com o seu plano, de acordo com as suas expectativas, de acordo com a sua estratégia. Ela saiu de casa, ela esperançou, ela foi lá, ela entrou no meio daquela multidão, ela se ajoelhou ali, ela tocou na borda do manto de Jesus e funcionou. Ela sentiu naquele momento que a hemorragia havia parado, ela ficou curada. Pronto, estava resolvido, correu tudo conforme as expectativas daquela mulher. Porém, Jesus percebeu. Jesus sentiu aquele toque. Isso não era para ter acontecido. Isso não era para ter acontecido nem na história de Jairo, nem na história daquela mulher. Não estava no plano de nenhum dos dois Jesus parar e perceber aquele toque. Jesus já havia entendido a urgência. Ele estava a caminho da casa de Jairo. A filha de Jairo estava morrendo. Então, não era para Jesus parar o que estava fazendo e atender outra pessoa, porque a prioridade no momento era de Jairo. Aquela mulher, já tinha 12 anos que ela sofria com hemorragia. A filha de Jairo estava para morrer já. Cada segundo era muito valioso naquele momento. Jesus foi tocado por uma mulher que, diferente de Jairo, ela não tinha nome, não tinha sobrenome, ela não tinha status algum. Uma mulher que no ano em que a filha de Jairo nasceu, ela descobriu uma doença que a fazia sangrar diariamente. Uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Tem uma imagem aí, pode colocar, por favor, para a gente perceber esse contraste. Uma mulher que, assim como Jairo, saiu de casa naquele dia com a esperança de encontrar o único que poderia fazer algo por ela. Ela não poderia mais esperar. Ela já estava muito debilitada, ela estava à beira da morte, com tanto sangue perdido. Uma pessoa que há 12 anos sofre com hemorragia, ela já havia perdido muito sangue. Por isso, naquele dia, assim como Jairo, ela resolve esperançar. Movida por sua esperança, pela esperança que ela tinha, ela resolveu agir. Uma mulher que, assim como Jairo, teve que enfrentar um risco social enorme, maior até do que o risco social que Jairo enfrentou. Porque o risco de Jairo era ser mal visto pelos seus colegas e, quem sabe, perder o seu cargo como líder da sinagoga. Já aquela mulher, o risco social dela era maior. Era ser mal vista por todos que estavam ali e ela ser expulsa daquele local. Porque ela não poderia estar naquele local. Aquela mulher, ela estava cerimonialmente impura. Ela não estava em pecado, mas havia as leis cerimoniais naquela época. Não só entre o povo judeu, mas entre o povo egípcio, cananeu também, existiam algumas regras assim mais rígidas. Então, aquela mulher, ela estava cerimonialmente impura. Olha só o que diz Levítico, capítulo 15, verso 19.
Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o entardecer. Impura por 7 dias. Aquela mulher sofria há 12 anos. O mesmo tempo de idade que tinha a filha de Jairo, aquela mulher tinha que sofrer de hemorragia. Há 12 anos. Há 12 anos ela era considerada impura. Número 5 é ainda mais duro. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer de lepra ou fluxos corporais, ou que tiver se tornado cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver. Retira do acampamento, sai, ela não pode conviver no meio das outras pessoas. Há 12 anos esta mulher não poderia conviver com ninguém. Há 12 anos ela não poderia ter relações sexuais com ninguém. Se ela fosse casada, já tinha acabado o casamento. Se ela fosse solteira, ela nem poderia casar. O sonho de ter filhos, ela não poderia ter filhos. Esta era a situação daquela mulher. Enquanto Jairo passou 12 anos feliz com a sua família, pode colocar aí, mais. Enquanto Jairo passou 12 anos feliz com a sua família, essa mulher estava há 12 anos infeliz por não poder ter uma família. Olha o contraste aqui entre esses dois. Esta mulher sabia que não seria bem-vinda onde estava, no meio daquela multidão. Por isso que lá no verso 27, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. Ela pensou, ele nem precisa saber que eu toquei, não tem essa necessidade. Até porque se os outros virem eu o tocando e descobrirem o que eu tenho, o que eu passo, eu vou ser expulsa daqui. E o pior, se o virem eu o tocando, Jesus vai se tornar impuro, porque eu não posso tocar nele. Se eu toco nele, ele se torna impuro. E Jesus, ele não pode ficar impuro. Imagina só a aflição daquela mulher. E assim como podemos nos identificar com Jairo, nós também podemos nos identificar com esta mulher. Talvez você não se sinta impuro por uma regra antiga, até porque isso não existe mais. Mas você já pode sentir ou ter sentido aquela sensação de que não está no lugar que deveria estar, aquela sensação que você não é digno de estar em um lugar. Eu não sei quantos aqui já sentiram essa sensação. Eu estou aqui, mas não era para poder eu estar aqui. Quantas vezes nós estamos na igreja tocando em Jesus em silêncio, mas com medo de expor as nossas vulnerabilidades, com medo de não ser compreendido com as lutas que enfrentamos, com as dores que enfrentamos, com os sofrimentos que enfrentamos, e aí a gente se cala. Infelizmente, isso tem acontecido em muitas igrejas por aí. As pessoas com as suas lutas, com seus pecados, têm se calado, têm vivido um evangelho de fachada, e não coloca para fora, não consegue conversar, lutar contra isso, não consegue ir em busca de restauração. E aqui eu louvo a Deus por esta igreja, por um programa chamado Celebrando Restauração, que nos ensina a expor as nossas vulnerabilidades. E a gente pode chegar aqui, como você sabe bem, e dizer, eu luto com ansiedade, com depressão, com pornografia, em querer pegar o que não é meu, com alcoolismo, com drogadição, com ira, com intolerância, enfim, eu posso abrir minha boca aqui e falar sobre isso. Eu luto com isso, porque existe um poder superior chamado Jesus Cristo, que pode restaurar a minha sanidade, que pode trazer restauração para a minha vida. Aquela mulher quis passar despercebida, mas acontece algo que ela não estava contando. Algo que foge do seu controle, algo que quebra as suas expectativas. Jesus percebe o toque. Jesus percebe que dele sai poder. E ele pergunta algo que parece até estúpido. Quem me tocou? É tão estúpido que os discípulos questionaram justamente isso. Como assim, Jesus? Está todo mundo te apertando, como é que o Senhor pergunta quem foi que te tocou? Jesus, ele não desiste. Jesus, ele continua a questionar. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor
para ver quem havia feito aquilo. Verso 33, então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Imagina a cena. Aquela mulher era uma mulher muito debilitada. Então ela vai tocar no manto de Jesus. Não dava tempo ela tocar e sair correndo. Ela nem tinha condições de, no meio da multidão, fazer isso. Então, quando toca no manto de Jesus, Jesus percebe, ele se vira e ele pergunta: quem me tocou? Quando Jesus vira para aquela multidão, aquela mulher está ali, perto dele, aqui, do lado aqui. E Jesus sabia quem era. E aquela mulher começa a ficar nervosa, e agora? E ele está ali, perguntando, olhando ao redor para saber quem me tocou. Ela fica nervosa, ela fica angustiada, porque, de novo, o plano não era esse. Não foi assim, fugiu do seu controle. Eu vendo esse texto aqui, eu me lembrei de um vídeo que rolou aí semana passada nas redes sociais. Eu não sei se o algoritmo mostrou para você, mas mostrou para mim bastante. Esse vídeo, duas crianças, dois gêmeos, eles entram numa caminhonete, vai brincar na caminhonete do papai e ali eles tiram ali, baixa o freio de mão e a caminhonete ela vai descendo aqui na ribanceira. O pai sai desesperado, correndo atrás da caminhonete e essas crianças pulam da caminhonete, a caminhonete capota, o pai vai correndo até a caminhonete e vê aquela caminhonete capotar. Quem foi que viu esse vídeo aqui? Acho que muita gente viu o vídeo. Aí o pai vê toda aquela cena e quando ele volta para aquelas crianças estão desesperadas, porque aquilo ali fugiu do controle, quebrou as suas expectativas, elas só queriam brincar, não era destruir o carro do papai. E ele chega naquele momento e ele faz aquela pergunta que nenhum filho gosta de escutar: quem foi que mexeu? Eles tremendo, com medo, angustiado. Mas aí a resposta daquele pai logo em seguida é se ajoelhar e abraçar aqueles dois filhos. Porque pior seria se eles tivessem ficado no carro, com o carro capotado e eles tinham morrido. E eles abraçam aqui, e o pai abraça os seus filhos. Jesus é como aquele pai. Ele quer saber quem mexeu nas suas vestes e que fez o cronograma capotar. O texto diz que aquela mulher, assim como aquelas crianças, ela estava assustada, ela estava tremendo. E assim como aquelas crianças, ela teve que se revelar, ela teve que contar o que é que havia feito. E assim como aquelas crianças, a sua expectativa foi quebrada, e agora ela estava esperando a repreensão, porque isso não era para ter acontecido. Mas, assim como aquele pai, não foi isso que aconteceu. Assim como aquele pai, Jesus ele acolheu, Jesus ele amou, Jesus ele cuidou. Foi isso que Jesus fez. E olha só o que Jesus faz, gente. A mulher que não poderia entrar em uma sinagoga, ela está agora ao lado do líder da sinagoga, recebendo a mesma graça e ainda mais, sendo agraciada primeiro. Rapaz, Deus faz umas coisas, né, assim, mexe no tabuleiro de uma forma assim que a gente não imagina como Ele planeja as coisas. Mas está lá a mulher que não poderia entrar na sinagoga, ao lado do líder da sinagoga, e sendo agraciada primeiro do que ele. Perceba que a posição religiosa, social, econômica de um homem não livra do sofrimento, porque a morte ela vai chegar para o rico e para o pobre. Mas também a graça do nosso Senhor Deus, ela chega para o rico e chega para o pobre. Chega para todos nós. Uma mulher que não tem nome, uma mulher que não tem status, uma mulher que não tem família, uma mulher que não tem ninguém, é vista por Jesus. E ao invés de ser repreendida pelo que fez, ela é acolhida e ela é chamada de filha. O texto diz: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Aquela menina que estava doente, ela tinha um pai e uma mãe para lhe chamar de filha. Essa mulher ela não tinha ninguém para lhe chamar de filha, mas Jesus estava lá, chamando ela de filha. Assim como Jesus chama você de filho, assim como Jesus chama você de filha, assim como Jesus nos acolhe, Ele acolheu aquela mulher. Jairo teve que esperar por Jesus. O cronograma de Jairo capotou. Cada segundo que Jesus passava conversando com aquela mulher era um segundo a menos na vida da sua filha.
Pensa aí nas tuas orações que não são respondidas. Você ora, e cadê, Jesus, que não acontece? Cadê que eu estou orando e não está acontecendo? Aí você olha para o seu vizinho e o seu vizinho conquista aquela bênção. Mas Jesus, eu estava orando, porque que ele foi abençoado e eu não fui abençoado ainda? E assim você vai reclamar, você vai chorar, você vai murmurar. Isso não acontece só com a gente não, tá? Se você abrir Salmos e ler Salmos, você vai ver quantas vezes Davi esteve diante do Senhor, colocando diante do Senhor a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, mas ao mesmo tempo que ele coloca diante do Senhor, ele reconhece a soberania do Senhor e o senhorio do Senhor sobre tudo. Jairo teve que esperar a cura de uma pessoa que socialmente era muito diferente dele, mas no sofrimento eles se tornavam iguais. Socialmente diferente, no sofrimento igual. Eles tornavam-se seres humanos sem títulos, sem sobrenomes na carteirinha do plano de saúde. Nesse momento não importa se era o Jairo Gereissati ou se era, vamos botar o nome de Maria, o nome dela a gente não sabe, né? Ou se era Maria da Silva. Não importava se era o Jairo Queiroz ou a Maria de Souza. Não importava se era o Jairo Fiuza ou a Maria Oliveira. Não importava se era o Jairo Dias Branco ou a Maria Bezerra. Não importa. Porque todos se tornam carentes da graça de Deus. Todos nós somos carentes da graça de Deus. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no seu livro A Sociedade do Outro, ele diz que não se produz nenhuma ligação entre meu sofrimento e o seu sofrimento. Hoje em dia é assim, ignora-se assim a socialidade do sofrimento. Não existe mais essa ligação, nós não compartilhamos mais dores e sofrimento neste mundo que a gente vive hoje. Han vai dizer que hoje em dia nós privatizamos o nosso sofrimento, é isso que acontece. E mais uma vez, eu quero louvar ao Senhor pelo programa chamado Celebrando Restauração, que nós temos aqui às segundas-feiras. Porque ali nós temos a oportunidade de socializar o nosso sofrimento. Não só lá, grupo de relacionamento também. Eu tenho a oportunidade de socializar o meu sofrimento. Eu tenho a oportunidade de falar das minhas dores, falar daquilo que eu estou sentindo e ser acolhido. Se você não sabe como funciona o CR, eu vou te dizer. Você vai para uma roda que se ela durar 30 minutos, você vai falar por 3 minutos e você vai esperar ouvindo por 27 minutos. Você vai ter que exercitar a espera. E lá no CR, sabe o que a gente diz? Esse é o lema. A doença, ela sai pela boca, ou seja, você tem 3 minutos para poder colocar a doença para fora e 27 minutos para a cura entrar pelo ouvido. É assim que funciona. Nós conseguimos exercitar isso, a socialidade do sofrimento. No começo dessa mensagem eu disse que essa é a história de um homem que, se tivesse apenas esperado, não tinha visto o milagre acontecer. Mas ao mesmo tempo, se ele não tivesse esperado, ele também não teria visto o milagre acontecer. Ou seja, quando Jesus parou para atender aquela mulher, se Jairo tivesse desistido de esperar Jesus, e Jairo tivesse seguido o seu caminho sem Jesus, ele não teria visto o milagre acontecer. Então, no começo, ele não podia esperar, ele tinha que sair, mas agora ele tinha que esperar. E aqui eu entro na terceira palavra, que é esperançar. Que é a esperança, nós já falamos do esperançar. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Quando ele recebe a notícia da morte da filha, as suas expectativas são enterradas. Ele é influenciado por quem não cria mais a desistir, a deixar Jesus pelo caminho e ir embora, porque não tinha mais esperança. Ele é influenciado a largar as suas esperanças, a deixar de esperançar, a deixar de esperar por algo. Mas a boa notícia é que Jesus não age conforme as nossas expectativas. Esta é uma grande notícia para todos nós. Não sou eu quem digo o que Jesus vai fazer e como fazer. Eu não posso ordenar nada sobre a vontade daquele que é soberano sobre toda a criação. O que é que eu, um simples mortal, posso ordenar para Jesus Cristo? Nada.
A letra do Marcos Almeida que nós cantamos aqui, ela diz: quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Quando eu espero o mar se abrir, eu vejo meus pés sobre as águas. Quando eu espero o fogo arder, eu ouço, eu espero em Ti, eu espero em Jesus. Embora sem saber, eu não sei como Tu dirás, Jesus, eu não sei. Eu só sei que eu esperarei. O cantor aqui, Marcos Almeida, ele está citando o que a gente vê lá em 1 Reis, capítulo 19. Elias está dentro de uma caverna com medo de Jezabel, porque Jezabel havia mandado matar todos os profetas de Deus. E Elias agora ele está, como diz o cearense, amufinado, ele está com medo, ele está na dele ali, se escondendo daquela mulher. O grande Elias que havia orado, pedido para descer fogo do céu, e o fogo desceu e destruiu ali os profetas de Baal. Esse mesmo Elias, ele está agora trancado dentro de uma caverna pedindo a morte. E ali dentro daquela caverna, ele espera Deus se manifestar no vendaval. Mas Deus não estava no vendaval. Ele espera Deus se manifestar num terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Ele espera Deus se manifestar no fogo. Mas Deus não estava no fogo. Até que vem uma brisa suave. E era lá onde Deus estava. Porque Deus não age conforme as nossas expectativas. Presta atenção, igreja. Nós podemos até estar desesperados como Jairo. Afinal, nós somos humanos. Mas se a nossa esperança estiver em Cristo, nós nunca estaremos desesperançados. Desesperado, sim. Desesperançado, nunca. Jesus olhou para ele e disse, diante de toda essa conversa ao seu redor: Jairo, não tenha medo, Jairo. Jairo, apenas creia. Apenas creia, Jairo. E é aqui onde renasce a esperança de Jairo. Porque Jairo resolve continuar caminhando com Cristo. Enquanto ele vai escutando as outras vozes, ele ali ao lado de Jesus, pode colocar essa imagem que está aí. Ele ao lado de Jesus, ele está escutando de Jesus, creia. Enquanto as outras vozes estão dizendo, não fale mais com Jesus. As outras vozes estão dizendo, desista. Está dizendo, esqueça. Está dizendo, ela morreu. Se ele não caminha com Jesus, seriam essas vozes que Jairo ia escutar. Mas quando ele espera, e a espera dele é caminhar com Cristo, o que ele está escutando de Jesus é, não temas, apenas creia. E assim renasce no coração de Jairo uma esperança que é uma esperança sem expectativa. Jairo percebeu que esperar por Jesus é caminhar com Ele. Então Jairo continuou essa caminhada. Jairo chegou na sua casa. E ali Jairo ouviu Jesus falar para as pessoas que estavam ali que a menina estava apenas dormindo. E Jairo percebeu as pessoas rirem daquela situação. Mas Jairo pegou a sua esposa, ele foi para dentro do quarto, ali com Pedro, Tiago e João, junto com Jesus, viu a menina naquela situação, e ali ele presenciou algo que ele nunca imaginou na sua vida. Porque enquanto a expectativa de Jairo era que houvesse uma cura para sua filha, o que Jesus tinha para Jairo era muito maior. Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não era uma cura, Jairo, era uma ressurreição, Jairo. Era algo muito maior, era uma ressurreição. Esperar é caminhar com Cristo. E quando nós caminhamos com Cristo, nós somos moldados. A nossa fé é fortalecida, nós somos moldados nele. É isso que acontece. E eu estou encerrando aqui, se o Ministério de Louvor já pode vir aqui. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é o seu sofrimento, o sofrimento desta multidão que está aqui na minha frente. Eu não sei se tem a ver com doença, se tem a ver com morte. Eu não sei se tem a ver com desemprego, se tem a ver com conflito no casamento, se tem a ver com conflito na relação com os filhos.
Eu não sei se o seu problema é depressão, se é ansiedade. Eu não sei qual é o seu problema, drogadição, alcoolismo. De fato, eu não sei. Como eu também não sei dizer se a solução vai acontecer da forma que você espera. Eu não sei dizer. Eu não tenho como dizer isso. Seria muito fácil para mim ir aqui na frente e começar a soltar um monte de profecia aqui aleatória. E dizer, olha, você vai ser curado, olha a sua depressão, fulano de tal, ó, a sua depressão, tem alguém aqui no meio que está sofrendo de depressão e que vai ser curado da depressão, tem alguém aqui no meio que está com virose e vai ser curado de virose. Seria muito fácil eu vir aqui sem nenhuma responsabilidade de dizer isso e depois jogar nas suas costas o fato de você não ser curado e dizer que é falta de fé sua. Eu não posso fazer isso. A profecia, ela acontece quando eu abro a Bíblia, quando eu abro a palavra de Deus e eu digo o que é que Deus está falando através dessa palavra. E o que Jesus está falando através dessa palavra, o que a gente vê lá em João capítulo 16, verso 33, é que aqui no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A profecia que Jesus está dizendo aqui para mim e para você, lá em Mateus 28, 20, é: lembre-se disso, eu estarei sempre convosco, todos os dias, gente. Não é só ontem, não é só amanhã, não é só anteontem, não. É todos os dias. Todos os dias Jesus nos chama para caminhar com Ele. E por mais que a morte chegue para nós, porque a morte irá chegar para nós em algum momento, ou chegue para alguém próximo de nós, estamos orando por alguém e nós não queremos que essa pessoa morra, como chegou para o meu pai faleceu com 48 anos de idade, frustrando as nossas expectativas. Por mais que a morte chegue para nós, sabe o que é que vai acontecer? Um dia nós iremos abrir os nossos olhos, nós iremos encontrar Jesus face a face. E Ele vai chegar e Ele vai dizer assim, ó: Talita cumi, menina, levante-se. Talia cum, menino, levante-se. Levante-se, porque da mesma forma que eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão. Apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, igreja. Nós também ressuscitaremos. E por mais que as coisas não aconteçam da forma como a gente está acontecendo aqui, mas isso aqui vai passar. Isso aqui um dia vai passar. E um dia nós estaremos com Jesus na glória. A esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós podemos até estar desesperados, mas não esqueça, nós nunca estaremos desesperançados. Eu quero orar nesse momento, por todos nós. Mas antes eu não posso sair daqui sem fazer essa pergunta. Se por acaso tiver alguém aqui, que nunca tomou uma decisão por Jesus, que nunca aceitou Jesus, nunca reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, que percebendo essa mensagem, viu que não caminha com Jesus e que quer tomar uma decisão de caminhar com Jesus. Se alguém aqui quer tomar essa decisão, esta noite, levanta sua mão para que a gente possa te reconhecer. Se houver alguém aqui no nosso meio, esta noite, é só você levantar a sua mão. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Se mais alguém aqui percebe isso, Jesus está te chamando, Jesus ele quer caminhar conosco. Assim como ele caminhou com Jairo, ele quer caminhar com você. Então, se você nunca tomou essa decisão e você está olhando agora, tem algo te incomodando ali, dizendo, chegou a hora de eu começar a caminhar com Cristo. Então, é só levantar a sua mão, que nós iremos orar por você. E vamos orar também por nós, para que o Senhor renove a esperança em nosso coração, amém? E para que a gente consiga esperançar. Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Obrigado porque o Senhor fala conosco todos os dias. O Senhor caminha conosco todos os dias. Obrigado pela vida deste irmão que está aqui na frente, que percebeu a importância de caminhar com Cristo.
te reconhecer como Senhor e Salvador e caminhar com Cristo. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, que se nós estamos preocupados, em sofrimento, em dor, em luto, renova essa esperança em nosso peito, em nosso coração, Pai. Porque nós podemos até estar desesperados, mas nunca estaremos desesperançados, porque nós temos o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a colocar as nossas expectativas em Ti, Senhor, para que Tu possa fazer conforme o Senhor quer na nossa vida. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai. É que eu te peço, te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.